nós colocamos sentimento no que a gente fala, nós colocamos intenção. O grande X da questão é, inclusive ainda fazendo esse link ainda com a Ivanhov, é que até uma frase dele que diz o seguinte: a partir do momento que você diz algo, você está lançando uma informação não só no seu campo, mas você está se conectando com tudo aquilo que é predisposto àquela energia. Então, a partir do momento que você fala algo que é positivo, óbvio que você fala, nossa, foi gostoso, foi bom, foi salutar. Sem você saber, essa energia está sendo utilizada pelo espiritual em uma outra causa. E a mesma coisa com o lado inverso. Os 100 mestres da humanidade, avatares, como muitas tradições relatam, estavam à mercê de ataques. Se eles estavam, quem sou eu para não estar, não é verdade? Quem somos nós para não recebermos influências negativas? O ponto é, como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos nos deixar jogar no chão? Se você tem uma tristeza que você alimenta, obviamente que você está colocando lenha na fogueira. Você está utilizando um mecanismo sagrado, elemental, para alimentar aquilo. Se o cara é clarividente ou médium ostensivo, ele vai ver a situação toda, né? Vou dar um exemplo do Chico Xavier, falamos de intermediários. Ele queria muito uma mensagem de Maria. Aí o que aconteceu? Maria veio até ele, não, ele falou com o mentor dele que levou pro de cima, que levou pro de cima, que levou pro de cima, chegou em Maria. Aí depois voltou a mensagem, blá, 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 e ela falou, isso também vai passar. Foi a mensagem que ela deu, certo? Ele recebeu a resposta, mas ela veio até ele falar, não, veio por uma escala até chegar a ele. Então, basicamente o que você sentiu? Quais foram os sinais que você recebeu da vida, no seu intelecto, nas coisas que você está realizando? Você recebeu uma estamina, um bem-estar, um vigor depois? Tá feito. Agora é com você. Qual a diferença de pedir para um santo, para um orixá ou para um trono na magia divina? E como a magia solar ela pode ajudar a despertar as nossas capacidades, a nossa própria luz e manifestar, inclusive, a nossa autoridade? Quais os salmos mais poderosos? Você já ouviu falar sobre Metatron? Essas e outras perguntas serão respondidas por Farrell Molina, que está de volta aqui na TV Consciência Próspera. É um papo aqui, vai ser cabeça excelente, foi tudo preparado, tem até imagens para vocês aqui, vai ser muito bom. Então, já bem-vindo, Farrell, e já vou começar com a pergunta, hein? Já vou começar com a pergunta que a gente está vendo aqui que o algoritmo também, e as pessoas querem um conteúdo já direto, pá, na cara, assim, conteúdos que sejam excelentes e aprofundados. Então, qual é a diferença entre uma pessoa pedir algo por um santo, a gente pedir pedir para um orixá e pedir para um trono da magia divina? Bem-vindo. Gratidão, mais uma vez estou aqui, muito legal estar aqui. E é uma boa pergunta para a gente começar, né? Porque, claro, nas diversas culturas que nós temos espalhadas pelos 4 cantos aí do nosso planeta, nós temos diversas formas de ter uma integração do homem até o Criador, até o todo. Existem muitos intermediários que estão atuando e é por isso que a nossa vida aqui no plano material é um pouco melhor, porque existem diversas consciências, forças, poderes que auxiliam nessa trajetória. Se nós vamos a uma empresa e até a gente conversar lá com o presidente da empresa, nós observamos todo um corpo de trabalho, de pessoas capacitadas que o auxiliam, não seria diferente com a perfeição que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nesse sentido, nós temos diversas divisões. Por exemplo, quando a gente fala sobre um orixá, ou então sobre um trono, ou então sobre uma figura angelical, um mentor, um guia, um santo, como as pessoas queiram ter como nomenclatura, nós podemos estar falando de conexões muito similares e até idênticas a depender da sintonia que a pessoa está. Por exemplo, muitas pessoas relatam que ao entrar em contato com a força de um orixá, não estão enxergando uma forma humanizada, estão enxergando energia, ou então alguma forma arquetípica. A mesma coisa com um anjo
ou um trono, ou um elemental, que se conecta com o processo da magia divina, e muitas pessoas alegam que estão entrando em contato com um anjo, quando basicamente estão olhando para um mentor espiritual. Embora tenham anjos que, dentro das classificações, tenham uma aparência mais próxima ao ser humano, outros têm aparências muito diferenciadas e também a gente não pode pôr como um padrão, porque as pessoas têm as mais diversas experiências. E aí, quando a gente fala sobre magia divina, nós temos que entender o seguinte: eu sigo uma linha que é búlgara, né? Que é do mestre Omram Mikhail Ivanov, que vem do mestre Peter Denov, ou Peter Denov, às vezes as pessoas falam de um jeito ou de outro, que tem o nome iniciático Ben Saduno, que é a magia divina dessa tradição. Nós temos aqui no Brasil a magia divina ligada ao Rubens Saraceni, que também é muito boa e tem uma ligação muito forte com a Umbanda. Então, quando eu for falar do termo magia divina, sempre vai ser dessa escola iniciática, tanto no aspecto voltado também para a Kabbalah, que ele também atua muito forte, as escrituras e as intersecções com várias culturas, como para as aplicações diárias. Então, quando você entra em contato com a figura, por exemplo, de um orixá, as pessoas que estão ligadas à Umbanda ou então ao Candomblé, você está ligando um fio condutor com uma presença física, algo que já foi físico? Na minha opinião, não. Na minha opinião, é um poder, é uma força, é um braço da criação. A mesma coisa quando você está se conectando com um ser que está dentro de um trono elemental. Está dentro de um trono, está ligado a uma capacidade que nós temos aqui como artefato de vivência no dia a dia. Todos nós estamos à mercê dos elementos. O sol não pede para brilhar, a água não pede para correr, o ar não pede para que você o respire. Então nós estamos nos ligando com essas forças que muitas vezes estão presentes, mas nós não estamos entrando em conexão. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive experiências fora do corpo com essa força do orixá. E ele não veio como uma forma humanizada, ele veio em forma de feixe de luz muito forte que variava. E também na questão dos mentores. Os mentores muitas vezes se apresentam de forma humanizada, estão integrando um trabalho espiritual, às vezes junto com um trono, junto com uma força angelical, junto com um processo iniciático que liga elementos, porque fazem parte daquela egrégora. Então, qual seria a diferença? A cultura que está tendo essa ponte. Se você for para a Europa, muitas vezes eles vão se ligar dentro de um aspecto iniciático com algo mais voltado para uma magia cerimonial, ou então para um oráculo mais ligado ali ao Ocidente. Se você for chegar no Brasil, você vai ter um pouco de tudo. Você vai ter a presença de altares angelicais, magia com a cabala, né, a cabalística, que daí vai mais para o lado do hermetismo, né, porque a tradicional não utiliza esse termo, que é a que vem do judaísmo, né, mas você pode também se ligar ao Antigo Egito, que também tem aspectos cabalísticos, e muitos dizem que a cabala também estava ligada a esse local, esse país, esse reino, e até a civilizações mais antigas. Então vai depender da cultura, vai depender de como o ser humano se sente mais confortável. O mesmo ser humano pode ter um contato com um deva e falar: nossa, é muito parecido com a frequência de um anjo para mim, ou a frequência de um orixá. Então a diferença está dentro da cultura, mas todas essas ferramentas podem servir para objetivos similares. Uhum. Na perspectiva de que essas forças invisíveis, que não se apresentam necessariamente com traços humanos, quando experiências fora do corpo, ou enquanto percepções via clarividência, de que forma ou é algo natural e comum, de acordo com as tradições, ter cada uma partícula dessa força? Por exemplo, se fala sobre, nas culturas afro, que cada pessoa tem um respectivo orixá, e aí depois tem essas outras nomenclaturas, vão falar de orixá de frente, orixá de juntó. Estamos falando de partículas. Nós, encarnados, nós também não estamos
reverberando com um orixá, ou com um trono, ou com um santo, ou com uma sefirote, ou com um anjo? Como é que você entende também essa perspectiva de nós encarnados estarmos conectados, não só as entidades, os espíritos, as consciências atuando no invisível? É muito boa essa pergunta, porque eu acredito também que nós temos a grande capacidade de termos a conexão com todas essas informações. Aí a gente já entra numa camada, até que Jung trabalhava com uma plenitude muito interessante, embora ele não falasse estritamente dentro de uma visão espiritualista ou de conexão com culturas e povos, que é a capacidade do ser humano se ligar a uma frequência. Existem iniciações em algumas tradições, né? Mas em outras tradições as iniciações elas são dadas através de uma tradição oral. Mas quem foi o primeiro? Quem iniciou o processo? Como foi a conexão dos primeiros que estiveram em contato com essas forças, com essas ligações que você falou, com esses fios condutores? Então, sim, cada um de nós tem vivo, a exemplo que você deu aí dos orixás, né? Existe ali um orixá que rege uma trajetória? Sim, mas significa que a pessoa, em determinado momento, para certo objetivo, não pode se conectar com outro? Não, porque ela também tem um fio condutor que o pode levar até lá. A mesma coisa com a questão da árvore da vida, as esferas estão ali representando capacidades, qualidades e conexões que as pessoas podem acessar. Dentro de uma complexidade gigantesca, apesar de parecer simples, sim, só que você pode meditar em relação a isso e ninguém precisa chegar para você e falar: olha, você está autorizado. Você pode sim se iniciar em alguma ordem, mas o conhecimento está ali. Uhum. E a mesma coisa com outros tipos de conexões. Lógico, você pode se conectar. Você pode se conectar com o sol. Você precisa pedir autorização para alguém? Você pode tomar um copo d'água, como você está fazendo aqui na minha frente, se conectar com o elemento água. Não existe ninguém que tenha a patente do sol, a patente da água, da terra e muito menos do éter, do akasha, a não ser o próprio criador, né? Então, óbvio, todos nós temos a capacidade de termos essa integração e é por isso que é tão bonito o universalismo, né? As pessoas que são hoje polímatas, universalistas, que podem ter essa capacidade de intersecção. Significa que isso vai vir de forma livre, desimpedida? Não, a gente tem muitos livros aqui. É preciso muita dedicação, é preciso caminhar em direção a isso. Está à disposição, mas se você não caminhar em direção a isso, você nunca vai acessar a frequência. Uhum. Por que Metatron ele é considerado um sistema operacional espiritual e não apenas um anjo comum? É muito interessante, né, o sistema operacional, né, porque até coloquei uma imagem sobre a árvore da vida, porque ele representa ali o topo da árvore da vida, a comunicação entre, eu acho que a Gabi colocou lá, não colocou, né? Ele apresenta o topo da árvore da vida. Essa árvore da vida que eu coloquei, ela é mais didática, tá? Que eu utilizo para fazer explicações. Então ela tem lógico, ela não tem a complexidade, porque aqui não cabe também para o momento tantas intersecções. Mas ele simboliza ali uma consciência organizadora. Por quê? Porque ele liga a inteligência superior ao nosso plano material. Em escrituras, ele também é considerado um grande escriba celeste. Ou seja, ele tem uma inteligência, uma consciência que estrutura todo o sistema. Então, como você pode observar aí na tela, nós temos aqui, eu vou acompanhar aqui com vocês, a estrutura da árvore da vida de uma forma didática, com algumas simbologias interessantes. A estrutura do meio, o topo, que é Keter, ou Keter, liga à consciência. Essa consciência percorre todo um caminho até chegar a Malhut, que é o reino, o mundo material. Então, de Metatron a Sandalphon, você vai ter um caminho a percorrer. E justamente ele tem essa grande missão, digamos, essa energia dessa egrégora tem a missão da descida da luz para a estrutura da realidade. Então, a vontade divina como eixo central e alinhando o mundo superior aos mundos inferiores. Então, ele ganha uma função simbólica, operacional, e tem diversas interpretações. E aí a gente tem algumas nomenclaturas, que é o príncipe da presença,
o escriba celestial, o mediador das hierarquias, e nessas bases tradicionais a gente vai ter uma conexão muito forte em relação à ordem, à transmissão de algo, como você falou anteriormente, né, do sagrado para, digamos que o profano, e quando chega até o profano e recebe a informação e absorve, passa a não ser mais profano, e a integração desses níveis espirituais, ou seja, ele é um grande organizador dentro de um fluxo divino e também representa a ascensão do homem. Quando nós fazemos uma relação com Enoque, né, que muitas vezes tem essa ponte, nós temos a simbologia do homem que conseguiu realizar a ascensão e romper ali a barreira material, alcançar o divino, que em algumas tradições é possível para cada indivíduo que está dentro dos planos materiais, né? Uhum. Bom, nessa perspectiva que você está trazendo, a Metatron vira um sistema e um conteúdo que abrange diversas outras conexões. E quando a pessoa traz isso mais próximo, quando a pessoa traz isso mais para um lado mais simbólico, por exemplo, o que você pode falar sobre o cubo de Metatron? O cubo de Metatron é fantástico, tem até uma referência aqui, né, ali em cima da estrela prânica, que é bem similar à que eu trouxe aqui, só que a sua é mais tridimensional, né, a que eu trouxe aqui para a Gabi, ela é mais voltada aqui para uma explicação. Eu mandei para ela também, tem o cubo de Metatron, que tem umas explicações bem legais. Eu não sei se a letra ela tá muito boa, tá pequenininha, mas aqui eu vou explicar de uma forma para que vocês possam entender. Então, aqui nós temos algumas geometrias sagradas, como vocês podem ver, ó. Nós temos alguns elementos que são simbólicos, né? E nós temos aqui o tetraedro, que representa o fogo. Nós temos o cubo, como o Samuel falou, que representa a terra. O octaedro, o ar. O dodecaedro representa o éter, que é um elemento que muitas vezes não é falado, que é aquela ligação com o espiritual, com a caixa, com a fonte. E nós temos aqui o icosaedro, que representa a água. Então aqui os elementos estão todos representados. Nós temos uma estrutura que liga com a árvore, com a flor da vida, perdão, que é formado aqui com 13 círculos, 73 linhas, e nós temos uma intersecção em todos eles. Como que pode ser utilizado? Uma meditação profunda, não existe assim algo milagroso se você não acessar. Uma proteção energética, muitas pessoas visualizam esse cubo de Metatron como um poderoso imã de energias positivas e também repelir energias negativas. Então, se você utiliza para harmonização de um ambiente e entrar em conexão com a atração dessa luz que proporciona essa imagem, você vai ter mais clareza mental na tua vida, você vai ter um alinhamento do corpo, da mente, do espírito, como está aqui, e a transmutação de energias densas. Então, nós temos várias culturas que podem ter uma intersecção com essa força, com essa geometria sagrada, como nós estamos vendo aqui. Dentro de uma visão iniciática, ele não é um objeto puramente mágico, ele é algo funcional, ele é algo para que as pessoas possam integrar em suas práticas. E aí a gente está falando sobre manifestação, a gente está falando sobre integração com o todo, sobre egrégoras antigas, sobre inconsciente coletivo, porque a gente observa aqui que todas essas geometrias são utilizadas também de formas isoladas em outras culturas. Então, nós temos um padrão de inteligência cósmica e da inteligência do ser humano agregado ali. Então, esse cubo de Metatron, quando utilizamos em meditação ou em ambientes de forma consagrada, por exemplo, num altar, quando você está entrando em contato com essa classe de anjos, que no caso seriam os serafins, onde Metatron está à frente, é para que as pessoas reorganizem as percepções, restaurem o foco, busquem uma cura interior antes da cura exterior, tá? Porque está tudo dentro. E, claro, ter a sua capacidade expandida em relação à sua busca para ascensão. Então, como você viu aí, depois você vai deixar para o pessoal também, Isso, né? quem está aqui acompanhando pode se inscrever no Clube Consciência, que é um grupo de WhatsApp,
E lá pelo grupo de WhatsApp a gente vai compartilhar as imagens que o Farrell está trazendo aqui, mostrando para vocês. Aí vocês vão ter em detalhe. É só participar desse Clube Consciência, que é esse link que está aqui do WhatsApp. Pronto. Aí você vai receber lá os resumos, as conexões todas de cada uma das entrevistas. Tem bastante novidade por lá. Aí você vai ter em alta resolução todo esse material. Vai ser bem interessante, né? E, Fael, nós estávamos conversando anteriormente sobre que qualquer pessoa tem a possibilidade de entrar em contato com essas forças invisíveis, com o Metatron, com o Sol, com a água, com os elementos, com toda essa hierarquia espiritual, né? E muitas pessoas vão reclamar de uma outra coisa, de que viver aqui nesse planeta não está fácil, está difícil, e é muito comum a gente entrar em processos onde sofre ataque, onde tem inveja de outras pessoas, ou tem energias negativas espirituais invisíveis que ficam atuando, as obsessões. A pergunta é, de que forma, então, que a magia divina pode atuar nas desobsessões e pode também auxiliar nesse processo de limpeza desses dutos energéticos de conexões com essas energias mais sagradas e potentes? Quando alguém fala isso, eu falo, bem-vindo, né? Porque todo mundo está à mercê disso o tempo todo. Acredito que até Jesus, Siddhartha Gautama estavam à mercê de ataques espirituais, embora tivessem uma ampla consciência, né? Você ter um pentagrama, um dodecaedro, um tetragramaton, ou então um símbolo de Salomão, se isso for meramente algo que você está colocando ali como um objeto de adorno. O símbolo por si só já carrega uma informação? Carrega. Mas você precisa acessar isso. E na magia divina não é diferente. Você, todos os dias, está sob a influência do maior intermediador que nós temos acesso visível e de forma sensorial entre o homem e Deus, que é o Sol. Você presta atenção que você está tendo um contato com o Sol? Quando o Sol irradia na sua pele, você reclama, você sente algo agradável, você sente que aquilo está te trazendo vida, ou você só continua andando preocupado com o seu compromisso? Você está tendo acesso a uma ferramenta da magia divina. Você toma água, nós temos um gato aqui no estúdio, gatos, né? Gatas e gatos, né? Fora nós aqui, né? Ela sempre participa. E também é uma ferramenta. Os gatos, eles são animais de estimação, já que a gente entrou nesse mérito, mas eles também são condutores de energia. Eles também nos auxiliam. A água, por exemplo, que é um instrumento que nós utilizamos também dentro das ritualísticas, e eu acredito que em todas devem ser utilizados. Você bebe agradecendo ou você bebe praguejando? Você está numa mesa discutindo algo com um copo d'água e você toma aquele copo d'água, que tipo de energia você está sintonizando? Então é nesse sentido que eu quero que as pessoas reflitam. Sim, qualquer prática religiosa, iniciática, magística, voltada para a luz, tem o objetivo de melhorar o ser humano, de melhorar a frequência e de melhorar tudo que está ao redor, de organizar a vida, como a gente observou no exemplo da árvore da vida. Aquela estrutura serve para organizar a vida da pessoa junto a forças angelicais, a planetas, a arquétipos. A gente vai longe nisso. Se a gente for falar, a gente fica uma semana aqui. Porém, o indivíduo quer se integrar com aquele presente do Criador. Nós temos diversas plantas, inclusive comprei umas dessas aí para minha casa, que ajudam a purificar o ambiente. Se você só colocar a planta lá, ela vai fazer a parte dela? Vai. E se você direcionar a sua atenção, consagrar, agradecer, ligar a uma força maior, ela vai cumprir melhor o papel dela? Com certeza, porque houve um processo de consagração. Então, sim, se uma pessoa estiver inteiramente integrada naquilo que ela está aprendendo, naquilo que ela se dispôs a ter um conhecimento e minimamente aplicar dentro de um respeito ao sagrado, ela vai ter uma predisposição a lidar melhor com esses perrengues. As pedrinhas, os petardos vêm, mas você vai ter um escudo protetor e se você abaixar, obviamente, nós todos abaixamos em determinados momentos, você vai tomar uma pedradinha ali, um petardo energético. Quem nunca?
Você comentou sobre essa possibilidade de construirmos a nossa autoestima, desenvolver essa autoestima. E muitas pessoas vão reclamar que não tem essa autoestima porque os perrengues parece que derrubou essa autoimagem em relação a si mesmo. Existe relação entre a autoestima e o magnetismo pessoal? O que seria o magnetismo pessoal? E uma outra conexão ligada com isso, é possível fazer magia estando com a vibração embaixo, a vibração lá embaixo, com a autoestima lá embaixo, ou com energias não tão positivas, vamos chamar assim? É um bom combo aí que você colocou. Primeiro, o magnetismo em relação à autoestima, né. Óbvio, nós somos seres integrados a uma força superior. Nós somos seres integrados ao todo. Não somos máquinas para estarmos padronizados. A autoestima das pessoas muitas vezes fica baixa porque elas querem estar parecidas com o que consideram ideal, ou elas já estão trabalhando em algo para receber um dinheiro, mas não estão felizes. Tudo tem sua beleza, tudo tem o seu lado positivo. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, as pessoas são muito estimuladas a verem um lado negativo da coisa e estarem alarmadas com situações. E aí elas jogam para a própria realidade e isso começa a gerar uma autocrítica. Ah, eu tenho cabelo e você não tem, mas você não tem cabelo e é feliz, e eu tenho cabelo e muitas vezes posso estar indignado com o meu cabelo. Isso é ponto. Uma outra pessoa tem a barba, outra pessoa não tem barba. Ah, mas ele tem barba e eu não tenho. O que está sem barba, quer ter barba, e o que tem barba às vezes fala: "Nossa, eu queria fazer um laser", vamos dizer. Então, assim, as pessoas elas procuram situações para que sejam problemas, e isso diminui a autoestima delas, isso diminui o magnetismo. Existe beleza em tudo e as pessoas podem elevar a frequência em qualquer situação. Existem situações que são mais difíceis, que são mais árduas, que estão dentro de uma trajetória, mas nós observamos exemplos de pessoas que, na maior dificuldade, na maior limitação, conseguem inspirar outras que, entre aspas, estão com a vida perfeita. Vou colocar entre aspas, porque estão com mais facilidades, vamos dizer assim. Então é muito relativo. É uma questão de interiorizar, escolher uma linha, entender aquele ponto, pisar em outra linha, entender aquele ponto, fazer uma leitura de uma filosofia, de uma religião que seja, entender e querer começar a aplicar isso na própria trajetória. Agora, o outro ponto que você colocou, esse é muito importante a gente falar. A magia é neutra. Ou seja, um indivíduo com os mais diversos sentimentos pode estar ativando um processo magístico. Queiramos que as pessoas estejam sempre focadas na luz, como os exemplos que a gente falou, dos magos da luz, Ivan Ove, que é um grande mago da luz, tá? Nós temos aí figuras que são líderes religiosos que também são magos da luz. Chico Xavier era um mago da luz, né? Nós temos diversos exemplos. Você tem um mural aí com muitas possibilidades de pessoas que estavam atuando energeticamente, magisticamente em relação à luz. Mas nós temos pessoas que são indignadas com a própria realidade e a querem mudar, praguejando, desejando o mal e também com vibrações de depressão. Do mesmo jeito, ela está realizando uma magia, mas ela está realizando uma magia trevosa. Ela está se conectando com forças que não querem o progresso de alguém. O grande problema disso é que a pessoa, quando faz algo na raiva, na depressão ou na tristeza, ela está ligando a realidade dela a esse tipo de condição. Em um primeiro momento, ela pode ter o ego satisfeito, porque ela viu que algo que ela queria, entre aspas, aconteceu. O grande problema é que existem fios conectores, como você mencionou no começo, que estão ligando aquela pessoa e tudo vai acontecer na realidade dela. Então, sim, as pessoas podem fazer a magia independente do estado que elas se encontrem, e isso é uma grande capacidade que o todo deu. As pessoas lidarem com os sentimentos e, dentro de uma neutralidade, escolherem um caminho que querem seguir, mas também arcarem com todas as consequências
tanto do bem quanto do mal, se é que as pessoas podem colocar isso numa balança, o que é bem e o que é mal, mas dos sentimentos e dos objetivos que foram traçados, principalmente quando envolve a figura de terceiros. Uhum. Você mostrou, né, agora aqui um dos slides, quando estava falando de Metatron, que era a árvore da vida, né? Você mostrou, trouxe aí que, inclusive você que está acompanhando aqui, você pode solicitar que você vai receber lá via Clube Consciência essas imagens. A gente vai dar 2 dias para você entrar e depois de 2 dias a gente compartilha essas imagens todas que o Fael trouxe aqui no programa. Existe perigo de uma pessoa invocar esses intermediários espirituais sem o conhecimento da vibração, sem o conhecimento da estrutura da árvore da vida? E vou colocar mais uma pergunta relacionada aí. O que afasta a proteção em vez de atrair essas conexões mais positivas, elevadas e benéficas? Olha, não existe risco pelo seguinte, porque tudo que a gente tem em conexão espiritual, se a gente for sintonizar, vai cair na árvore da vida. E as pessoas podem sintonizar um trabalho de chakras, vai cair na árvore da vida. Se nós entrarmos num templo maçônico, um leigo vai chegar lá, ele não vai perceber que a estrutura é baseada na árvore da vida. Em muitas cerimônias espirituais, até templos religiosos, tem a árvore da vida. Então, aquela senhora que é benzedeira, e sempre dou o exemplo da benzedeira, porque eu acho que a benzedeira é o melhor exemplo da pessoa que sabe usar todas as ferramentas e muitas vezes não se aprofundou nos conhecimentos esotéricos iniciáticos. Ela está utilizando várias ferramentas que ligam a árvore da vida. Ela está em contato com um anjo, ela está usando um cachimbo, ela está defumando, ela está com uma planta, ela está com o santo, ela está fazendo tudo. Ela não tem restrição para auxiliar o próximo. Ou seja, se você está num caminho bem intencionado, se ligando a figuras angelicais, ou se ligando a figuras que são relacionadas à luz, como mentores espirituais, ou então a uma vela fazendo a sua oração para santos, né, que são também intermediários, que podem ser considerados mentores, e até numa figura mais antiga também são ligações com o Altíssimo, embora algumas tradições não aceitem, também podem ser figuras que estão ali sendo intermediadores. Então, assim, não é necessário ter um conhecimento aprofundado, mas é bom. Se a pessoa quer ter um conhecimento aprofundado e fazer correspondências, por exemplo, no seu altar pessoal, é excelente. Você pode ter por exemplo, uma ritualística muito simples, a mais simples possível, que é só movimentar a sua energia, só fazer uma oração, só recitar um salmo, só colocar um mantra, que já é muito. Mas você pode melhorar isso com os elementos e com as correspondências. Ah, posso pôr um copo d'água? Opa, já deu um upgrade. Posso firmar uma vela? Ah, deu mais um upgrade. Ah, posso colocar um arquétipo do tarô que simboliza a esfera da árvore da vida, que tudo isso menciona? Já deu outro upgrade. Nossa, mas será que a relação de tudo isso com uma planta nesse altar não pode ser um ato consagratório para que eu tenha uma planta firmada nessa energia que eu estou aqui consagrando? Opa, melhorou. Um cristal, um elemento, um símbolo, e aí por aí vai. Mas o mais simples possível é a sua conexão com o superior, que já é o pontapé inicial, que se não tiver isso, não adianta ter todo o resto sendo Uhum. consagrado. Você comentou sobre essa energia neutra que é a magia. Eu entendo a magia como sendo consciência, e consciência Uhum. direcionada, e uma consciência de presença, e consciência desses conhecimentos que ao mesmo tempo liberta e que ao mesmo tempo pode também gerar outras reações na sua respectiva prática. Agora, o que acontece no plano espiritual? Mesmo que a magia seja neutra, o que acontece no espiritual se a pessoa vai fazer uma magia e ela tá puta, ela tá com raiva, ela tá magoada, ela não tá legal, tá com as emoções assim aliadas bem desagradáveis. O que acontece? É como você falou, é o nível de consciência, é consciência. Essa pessoa, ela mergulhou numa piscina de insatisfação, né? Ela jogou uma informação de satisfação. Então, se a pessoa está andando no metrô, provavelmente ela vai esbarrar numa pessoa tão insatisfeita com ela, pode sair na porrada ali com aquela pessoa. Ela jogou isso.
Ah, mas eu estava indignado com fulano e eu quero o mal dele. Beleza, você pode ter projetado o mal dele. E se ele está com uma capacidade muito elevada de conexão com algo, como a gente falou, que o petardo não aparece. Bateu ali, volta no peito e você encontra alguém pior que você que vai te provocar ou que vai, de repente, extraviar alguma coisa que vai trazer um prejuízo para você. Então, assim, é nível de consciência. Então, de toda forma, nós temos uma gatinha aqui, ó, passando, nós temos que entender isso, entendeu? O nível de consciência que a pessoa está alcançando, vamos mostrar ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó, falou em magia, vem a nossa gata preta aqui, né? O nível de consciência que uma pessoa está experimentando, muitas vezes vai refletir o resultado lá na frente. Ah, mas tem tanta gente que faz maldade e não reflete. A gente está falando de um pedaço da realidade da pessoa. Sabe o que acontece quando essa pessoa dorme? Sabe quais são as experiências que ela tem? Sabe se ela está tendo terror noturno? Você sabe se ela consegue ter tranquilidade no que ela faz? Você sabe se o dinheiro que ela recebe está realmente suprindo as dores que ela tem, emocionais ou tudo mais? Então as pessoas utilizam isso para tapar buraco. E é muito comum hoje a gente ver pessoas invejando outras, ou pessoas criticando, ou então querendo puxar o tapete, tudo isso é magia. Só que direcionado para uma má intenção. Ao mesmo tempo, como você sempre fala, a frase que você sempre fala, que as melhores energias chegam até você. Você está desejando o melhor. Você não está dizendo, olha, espero que você arrume um emprego em tal empresa com tal cargo. Você nem sabe se a pessoa quer aquilo, então que o melhor aconteça. É uma magia que se conecta com algo glorioso e que pode conectar o que for melhor para a pessoa. Essa frase eu acho que é fantástica. Duas forças espirituais bastante atuantes que se utiliza ou de mantra, com energia, e outras com uma fala mais sutil, mais acolhedora. Estamos falando aí de preto velho, estamos falando aí de caboclo. Então, de que forma mentores como o pai Joaquim de Aruanda ou algum caboclo, sei lá, caboclo pena verde, pena azul, pena branca, tantas linhagens que traz essas conexões, pode auxiliar nesse processo mágico, porque eles utilizam também processos mágicos, né? E elementos vários, inclusive, naquela atuação, para que a pessoa redirecione ou entre no seu caminho essencial. Totalmente, totalmente. Por exemplo, os pretos velhos, os caboclos, os espíritos que trabalham fortemente na linhagem da Umbanda, eles são espíritos com autoconhecimento magístico. Às vezes, nas tradições mais antigas, eles falam que não existe a intersecção com os espíritos, mas eles não conheciam a Umbanda naquela época, certo? Não tinha essa egrégora ativa, eles estavam em outro lugar, e havia, sim, presença de espíritos ao redor, só que muitas vezes eles podiam não ter a clarividência, ou tinham a clarividência, estavam vendo, estavam entendendo, mas eles não queriam o processo de comunicação. Mas os espíritos, eles estão presentes, assim como as salamandras, as ondinas e todos esses seres que estão aí dentro de mistérios, né, atuando dentro de um processo magístico. Quando um preto velho está utilizando o cachimbo dele, seja no plano material, como um intermediador, ou seja no plano espiritual, como um cachimbo astral, ele também está ativando um processo magístico fortíssimo de conexão com os elementos, para limpeza. Quando um caboclo bate no peito, sintonizando ali aquela energia do cardíaco, elevando ela para o céu, para o Criador e trazendo para a terra, pisando no chão, ele está fazendo um processo magístico de conexão, informando, recebendo, aterrando, trazendo vigor. E não é diferente com os guardiões que atuam principalmente na quebra de alguns processos trevosos ou magias que foram feitas sem o livre-arbítrio de alguém, vamos dizer assim, ou então energias que a própria pessoa trouxe para ela e que não consegue lidar. Então, todos esses seres, todos os mentores, eles trabalham com processos magísticos e a gente tem que entender que isso não é mal. Por exemplo, se você vai num centro espírita que não utiliza esse termo, eles estão utilizando um processo magístico através da fluidificação da água.
através de uma oração. Os mentores que estão ali estão realizando um processo magístico no plano astral. E as pessoas, elas acabaram associando o termo magia com algo ruim, mas ela está acontecendo o tempo todo, e os espíritos de luz, o que mais fazem é utilizar um processo magístico. E principalmente quando entram em contato conosco, que nós temos a necessidade do magístico, materialmente falando, com elementos, né? Então, quando um preto velho pede um cachimbo, não é para satisfazer a necessidade dele de ter um hábito. Quando pede, por exemplo, uma vela, também não é para ter algo bonito ali somente, é para canalizar uma energia. Ah, mas ele toma café por quê? Porque ele está se conectando com os elementos também. A terra, a água, o fogo é necessário para preparar um café. E você tem a energia do éter ali também. Então, tudo é explicado se a pessoa quiser a explicação e quiser entender a explicação. Grandes mestres, por exemplo, Jesus, por exemplo, Krishna, por exemplo, se você for olhar Siddhartha Gautama, eles não utilizavam das forças elementais para auxiliar as pessoas? Então, eles dominavam esses poderes. Eles estavam ali ensinando as pessoas que, em grande maioria, não estavam dispostas a aprender. Mas até hoje, se você pegar, por exemplo, a Bíblia ou o Gita que está aqui, outros livros que são referência, o que você vê? Similaridades em momentos específicos. Por exemplo, nas batalhas lá de Arjuna, quando tinha referências à guerra. Será que não tem uma similaridade com certos salmos que também tem uma referência em relação a combate, a peleja, e as pessoas interpretam como se fosse pegar a espada lá no seu próximo, quando na verdade o inimigo que é falado em todas essas tradições é o inimigo que você mesmo criou? Então, todos esses seres vêm aplicar esses conhecimentos que tiveram em diversas reencarnações dentro de uma egrégora maior que permite isso. Existem egrégoras que permitem você ativar, por exemplo, somente um tipo de ritualística. A Umbanda, e como eu falei, a exemplo também das benzedeiras, dá possibilidades para que essas linhas atuem de forma agregadora, trazendo conhecimentos da magia europeia, oriental, africana, dos povos originários, e aí você traz também a magia com forças do mar, com forças do sol, com forças do deserto, e as plantas, né? Tudo é magia. Uhum. Tem essa referência, né, do Bhagavad Gita, né, que está lá um dos capítulos do Mahabharata, que vai retratar dessas batalhas, e ali também tem uma questão de processo de desenvolvimento humano e espiritual, porque a grande batalha que acontece ali de Kurukshetra é a batalha interna, é a pessoa vencer, o grande lance ali de Arjuna é vencer a si mesmo, e tem um grande mentor que vai trazer ensinamentos e esclarecimento, que é Krishna, para ele sintonizar com aquilo que é o seu Dharma, o seu propósito, a sua conexão, a sua vivacidade, o seu poder pessoal, né? E expressar isso. E sim, ele estava numa encruzilhada, num momento de decisão, e aí aquela cena em si é um momento onde ele está transitando, né? Fazendo um processo de sair de uma crise para entrar numa criação mais evolutiva, de percepção. Então, a grande batalha realmente é contra nós mesmos, a grande batalha é superar a nós mesmos, é a gente atuar com a nossa luz, né? Atuar com a nossa luz. E o Anamika Vavanhal vai falar muito disso, né? Que a gente vai atuar na vida, no cotidiano. Ele falava sempre, né? Pela glória de Deus, pela glória de Deus. Ele repetia isso quase todos os dias, assim, nas suas falas, nas suas palestras, né? E o Christian também falou a mesma coisa para o Arjuna. Falou para ele que você, então, faça isso em oferenda a mim. Então, no caso, ele representando essa divindade, ele representando esse Deus. Então, faça a sua atitude, a sua ação, o seu comportamento por mim, ou em nome de mim, que sou Cristo, ou pela glória de Deus, como dizia lá o Ivanhoe. Como é que a magia solar pode, então, despertar esse poder pessoal, ou essa luz interior, e pode despertar essa autoridade, no caso lá do Arjuna, de ele representar, atuar como sendo um guerreiro da luz, um kshatriya?
Aí a gente já tem uma conexão até com a figura de Surya, né? Outras divindades, outros seres que estão ligados ao Sol, né? O Sol, ele está presente em todas as culturas. Todas as culturas tinham uma reverência ao Sol. E por incrível que pareça, nós, seres humanos, somos os seres que mais fogem do Sol. Existem casos de pessoas que não tomam sol há muito tempo, até mesmo no Oriente você vê que as pessoas têm uma preocupação em não se exporem ao sol, né? E curioso que a natureza ensina a gente, né? Se você observar a maioria dos seres que estão aí, né? E que são seres que estão no dia a dia, que não são seres noturnos, e os seres que não são noturnos e que não se escondem de dia por questões naturais, eles se prostam em direção ao sol. Se você pegar essa gata aqui, se ela encontrar um quadradinho, ela vai deitar ali por um tempo. Será que não existe algo natural que nós estamos esquecendo? E eu não estou dizendo aqui para as pessoas torrarem no sol, porque tudo em excesso pode causar um prejuízo. Eu mesmo, vocês estão me vendo, se eu ficar no sol, eu vou ficar roxo. Mas eu utilizo um tempo estimado para as minhas concentrações. Civilizações antigas utilizavam a energia do sol, por exemplo, os essênios, para o preparo do pão. Ou você acha que era só para que o pão se aquecesse? Eles tinham conhecimentos além da esfera da população geral, né? Eles tinham ali uma ordem praticamente fechada, e eles sabiam que o preparo do alimento, ali na pedra, recebendo a energia do sol, poderia trazer propriedades interessantes dentro da consagração que eles estavam tendo. Exemplo, se você preparar um banho de ervas, você pode preparar ele macerando, você pode preparar ele em infusão. Existe a capacidade de você colocar a sua bacia no sol para receber aquela energia, depender do banho, né? Um banho solar, de vigor, de ação, de vida, de reenergização. Ou você macera lá no sol mesmo, ou você deixa a água no sol a ponto dela ficar bem quente, você vai colocar a erva ali, praticamente vai entrar em infusão, em semi-infusão. E a mesma coisa com preparos de chás. Lógico, se você deixar 3 horas a água ali, você vai tomar, não vai ficar impraticável. Mas tem pessoas que consagram a água no sol, água solarizada, também podem utilizar aquela água para lavar a mão, lavar o corpo, energizar pontos. O sol serve para consagrações de cristais, para a reorganização das energias, para a libertação de energias trevosas. O que sobrevive à energia do sol? A gente consagra o sol. Se a gente não tivesse o sol, não estaríamos nem aqui conversando. Todos os dias a prática, já que você falou do Ivanhov, né? Ele teve sua trajetória na Bulgária, ele nasceu na região do Império Otomano, já era a região da Macedônia, mas os pais eram búlgaros, então, por si só, ele se tornou búlgaro por descendência. E ele tinha ali, lógico que um clima bem diferente do Brasil, mas nos momentos propícios, e especificamente no nascer do sol, onde o sol tem ali uma grande beleza, ele utilizava o método de olhar para o sol e receber aquela energia da vida, receber a comunicação do sol, a reorganização. Repito, o sol da manhã. Não me vá fazer no sol nem das 8, 9 horas da manhã. Se você acordar às 5 horas da manhã, é essa hora que você vai ficar 2 minutinhos, 1 minutinho ali em conexão para receber essa energia. Passou disso? Não faça, porque vai prejudicar. O que você pode fazer? Passou disso? Receber a energia do sol no seu corpo, com os olhos fechados, ou então nas suas costas. E não só para que você tenha um bronze, para que você receba essa força, esse poderoso agente alquímico que representa o ouro, e visualizar que esse ouro está circulando no seu ser, está alimentando o seu ser. E aí nós temos múltiplas variações, nós temos múltiplas possibilidades envolvendo tanto a captação da energia do Sol para a ativação do nosso Sol interior, dentro de ordens iniciáticas, conectando a nossa consciência para que em momentos que a gente precisa exteriorizar,
a gente não tem que estar estritamente em contato com o sol. Uhum. O Evangelho falava muito disso, né? De você beber os primeiros raios do sol, beber a primeira luz, beber as primeiras conexões para realmente ter uma pessoa da fraternidade de conexões, onde vai possibilitar ser um agente transformador no planeta, né? Ele tinha um sonho, inclusive, de formar uma nova Terra, e ele até fez uma pesquisa, um estudo e uma fala de que é necessário 3 gerações para poder transmutar toda uma humanidade, né? E isso vai ser condizente com o processo de concepção, o processo de gestação, o processo de nascimento das crianças, o processo da família como sendo algo importante, como sendo a família o sol de sóis de uma sociedade, né, que ele vai trazer muitas conexões. O que me fez lembrar também, sabe do quê? Do mito de Platão, porque lá fala sobre as sombras na parede, sobre essa matrix que a gente vive, e quem cultiva essa sintonia com o sol é aquele que sai da caverna e vai ver esse brilho. No momento inicial pode ser um pouco tanto incômodo, mas depois, com o tempo, a gente abre e acessa essa sintonia que nós já temos com essa energia solar, com essa força luminosa em nosso caminho. E outra prática que ele fazia também pela manhã é a plenaritmia, né, que são movimentos com o corpo como se fosse uma yoga da luz, a yoga do solar, né, essa yoga solar onde trazia também esses movimentos para o seu ser. Né? Ele desencarnou em 1986 e ele atuava na França, porque Peter de Novo foi que mandou ele atuar diretamente ali da França, que estamos falando antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o centro praticamente do planeta, em termos de eixo, era a Europa, e notadamente a França era que distribuía para tudo quanto é lugar esses conhecimentos espirituais e conexões. Ele teve uma grande aceitação na Europa. Não teve tamanha aceitação, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, por conta das disciplinas, porque ele tinha muito essa questão também da disciplina. Você tem que acordar antes do nascer do sol, você tem que levantar, você tem que estar presente, isso ritualisticamente, para você também mostrar para o universo, para a vida, que você também pode ser um co-criador, que você pode ser também esse sol. Você citou anteriormente, em algum momento, de magia que pode ser escrita, magia que pode ser falada, né? A gente entra aí questões de mantras. Como é que você pode falar um pouco mais sobre essa diferença entre essas magias, a magia das palavras e aquelas magias também silenciosas? A magia das palavras, ela é realizada o tempo todo. Nós estamos falando o tempo todo. Nós colocamos sentimento no que a gente fala. Nós colocamos intenção. O grande X da questão é, inclusive ainda fazendo esse link ainda com a Ivanhov, é que até uma frase dele que diz o seguinte: a partir do momento que você diz algo, você está lançando uma informação não só no seu campo, mas você está se conectando com tudo aquilo que é predisposto àquela energia. Então, a partir do momento que você fala algo que é positivo, óbvio que você fala, nossa, foi gostoso, foi bom, foi salutar. Sem você saber, essa energia está sendo utilizada pelo espiritual em uma outra causa. A energia de benevolência que você proferiu ali, como magia, vai ser colocada, vamos dizer, num tubo de ensaio astral e vai ser aplicada num momento de necessidade, numa causa que muitas vezes você nem sabe que foi utilizado. E a mesma coisa com o lado inverso. Ah, mas eu estou falando para mim uma coisa que não é positiva. Tá bom, mas você está contribuindo com o caos em algum local do planeta. Lá do outro lado do planeta está tendo um conflito. Se você ficar só praguejando, você está alimentando as energias que estão lá também. Então, é responsabilidade. A magia silenciosa, a gente poderia dizer que faz parte de um processo até bioenergético, né? Quando você pode entrar em contato com um mantra, até no meu canal, um dos últimos vídeos eu falei sobre o Mantra Krim, né? Para que as pessoas pudessem ter um corte de energia negativa. Até passei ali o que o Wagner ensinou em uma das oportunidades que estávamos juntos. Ele colocou esse vídeo também faz um tempo também à disposição no canal do Ricardo, sobre você ter a mantralização pela palma da mão de alguns mantras. E o mantra Krim, por exemplo,
exteriorizado na cama, ele pode cortar qualquer energia intrusa, negativa, que possa estar atrapalhando e causando o famoso terror noturno, né. Então é silencioso nesse momento para quem está de fora. Se você fizer a imposição das mãos e visualizar, que dela está saindo uma energia dourada e o mantra Krim, que pode ser escrito K-R-I-M ou K-R-E-E-M, em direção à sua cama, tecnicamente é silencioso. Você está pensando, vibrando, exteriorizando. Ou você pode estar num templo dedicado à figura da representação da Mãe Divina Kali, e estar lá todo mundo mantralizando, entrando em contato com essa energia. E uma curiosidade, é que a gente falou sobre a árvore da vida, isso é uma coisa minha, tá? Não é de cabalistas antigos ou de pessoas que estudam isso de uma forma ancestral, até porque não tinha uma ligação muito forte com o hinduísmo. Eu estudando e fazendo minhas correspondências, em determinado momento, cheguei ali à parte de Binah, né? Mãe. A mãe que se conecta, por exemplo, a forma divina que se conectava e que se comunicava no Antigo Testamento. Repreensiva, com mais severidade, descendo ali para Gevurah também, que poderia ter uma associação. E o que é Kali? Se não a mãe divina que vem com certa severidade e com a energia do fogo para separar as impurezas e direcionar as pessoas não com tanta amabilidade, mas sim, no fundo porque está trazendo ali uma reversão de muitas coisas. Então eu fiz essa associação, até coloquei à disposição das pessoas, e acho interessante como as correspondências vão surgindo, né? A gente tem a oportunidade de estudar várias tradições, consegue colocar isso dentro de uma linha de estudo. E aí, a gente está falando sobre magia das palavras ainda e a silenciosa. Beleza, exteriorização de energia, como dizia também a Ivan Yov, eu sempre vou citar ele porque é uma grande referência dentro do meu trabalho. Ele não é muito conhecido no Brasil, infelizmente, mas o Wagner fez muito para que isso pudesse acontecer, e nós aqui também como representantes do estudo junto com o Wagner, dentro da minha capacidade também vou fazer o máximo para que essa tradição se mantenha. Ele dizia o seguinte: a varinha mágica é você. Ou seja, você tem um elemento que é legal você consagrar, que é muito interessante, que é a conexão entre o céu e a terra, mas seja a varinha mágica. Ou seja, seja o receptor e exteriorize as energias você. Saiba receber e exteriorizar, saiba transmutar. O círculo mágico, por exemplo, que também pode ser colocado dentro de algo silencioso, fica opcional dentro de tudo isso. Porque ele fala, torne-se o círculo mágico, expanda a sua aura. E é o que a gente costuma fazer nos trabalhos bioenergéticos. Lógico, é legal ter uma simbologia? É. Mas e se você não expandir isso com a sua própria energia, como é que fica? Então o silencioso e o verbalizado podem ter uma fusão. Os salmos são magias verbalizadas ou cantadas, de uma forma a pessoa colocar o sentimento ali nos mais diversos objetivos. Os mantras também, as pessoas podem colocar um mantra mais agressivo para separar o joio do trigo ali, para limpar, para varrer, para exterminar algo, ou um mantra equilibrador para se conectar com uma purificação e tudo mais. E aí ligam pontos. Existem correspondências, existem relações. E aí que está a grande sacada da espiritualidade. Vamos trazer uma caixa de ferramentas para uma cultura, para outra, e vamos deixar eles fazerem as trocas. Temos aí uma questão muito interessante ligada a essas magias silenciosas, porque notadamente a gente pode estar no metrô e uma pessoa está silenciosamente, fisicamente calado, ou mesmo no trânsito está calado, mas a cabeça está a 1000 por hora. Vários pensamentos ali, várias conexões estão sendo feitas e, notadamente, muitas delas não tão positivas assim. A pergunta então, relacionada a isso é como é que a pessoa pode lidar com a autocrítica, que ela está ali silenciosamente falando, mas está remoendo-se nas autocríticas, remoendo-se em conexões que viram um processo mesmo de auto-obsessão, onde ela fica naquele loop, porque que é frequente esse loop, e ele torna inclusive vicioso, e como é que a gente pode sair desse loop e entrar
numa boa, numa melhor sintonia e numa melhor frequência mesmo, diante de tanta correria do dia a dia. As pessoas exteriorizam magia através do olhar, né? Através do jeito que ela olha para uma situação, ela pode olhar de forma amorosa ou com raiva, né? E você percebe no olho da pessoa o sentimento dela, né? Muitas vezes o que ela está exteriorizando, e a cabeça dela tá mil. Eu sempre falo, se uma pessoa está muito quieta, você pode ter certeza que ela não está quieta. Eu sempre digo, as pessoas que estão mais quietas, elas estão com um tumulto, às vezes, interior muito grande. E eu não estou dizendo pessoas que estão tranquilas, eu estou falando assim, pessoa que você vê que nitidamente está quieta, mas ela está apreensiva, ou seja, ela não está quieta. A cabeça, a mente está num fervor. Precisa entender o seguinte, essa pessoa que está no metrô, será que ela gosta de estar daquele jeito? Será que ela está contribuindo para alimentar aquela frequência? Ou aquilo está trazendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e ela quer sair, mas não está mais conseguindo porque ela alimentou um campo ali, ou algo interferiu e ela não está lidando. No caso dela querer sair disso, nós temos as caixas de ferramentas. E aí a pessoa vai querer buscar uma solução. O universo conspirando, pode ser que ela caia num vídeo como esse, ou num vídeo similar, e ela vai entender que ela pode começar a reverter isso como se ela estivesse numa piscina de bolinhas. Tá cheio de bolinha roxa ali, que representa o que ela tá incomodando. E eu quero jogar a bolinha amarela ali. Ah, mas eu joguei uma bolinha amarela e tem 600 bolinhas roxas. Vai adiantar? Você jogou uma. Se você jogar 1000 bolinhas amarelas, a piscina vai começar a transbordar, não vai? Vai começar naturalmente a cair algumas. Se você jogar 10.000, vai ter uma hora que só vai ter as bolinhas representando a predominância, e aqui a gente faz uma ponte, uma analogia ao sentimento. Então, qual é a solução? Jogar mais daquilo que está, por exemplo, na linha contrária do que está incomodando, que no caso é a positividade. Realize práticas, realize salmos dos mais específicos, crie um ambiente no seu lar onde você só fala positividade, se refira a você, depois do eu sou, com positividade, não se negligencie. Se você falar que você é algo que não é positivo, corrige na hora, bate na mão ali, bate na boca e fala, reversão, reversão. Eu sou positividade, eu sou a conexão com o Criador, eu sou a luz, eu sou benevolência, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, que nem Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se conecte com essas máximas. Todas as culturas têm uma ligação interessante com o eu sou. Então é uma questão de prática. Se a pessoa ficar alimentando a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, e falar uma vez por dia, eu sou luz, ela não vai transbordar aquela piscina de bolinhas e reverter a situação. Então precisa ter dedicação e, lógico, se tiver muito difícil, procura ajuda. Vai num espaço espiritualista, vai numa igreja, vai onde você se sentir bem. Procura auxílio espiritual e terapêutico. Uhum. Você citou sobre essa influência, né, do ambiente. Boa parte das pessoas também tem um ambiente que traz uma energia totalmente desconexa daquilo que ela quer manifestar, daquilo que ela deseja, daquilo que ela quer trazer para o mundo. De que forma, então, de que forma é possível fazer um decreto, ou estruturar um decreto simples para que a pessoa possa selar a sua casa, a sua residência, o seu ambiente contra essas energias negativas, utilizando apenas a voz. Ela tem essa propensão de utilizar a voz. Como é que você pode compartilhar, então, essa estruturação magística, onde a pessoa vai selar o ambiente na positividade? Excelente. A gente tem uma caixa de ferramentas vasta aí. Mas vamos dizer que a pessoa não saiba de cor, não tenha uma Bíblia, não tenha um livro de mantras, não tenha uma conexão com nada iniciático ou uma oração de determinada ordem. Ela pode estruturar algo do dia a dia, certo? O que eu sempre digo para quem acompanha e estuda comigo? Tem o seu ambiente. Por exemplo, tem um altar que é só para os mentores, só para ligação com mentores.
um outro altar que é magístico, que aí entra a conexão com anjos, com o universo da cabala, com a questão dos salmos, com os elementos, com os símbolos, que está ao lado ali. Você pode ter um outro altar para o hinduísmo. Então, assim, não colocar um pé em cada canoa é isso, não significa que você não pode transitar. Então, a pessoa, você tem, ó, em casa, você tem um leque de opções, escolha um que te faça bem e crie essa sintonia. Ah, mas aqui eu não tenho nada assim, então vamos criar uma frase para você no teu dia a dia? Quando você diz, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, você está direcionando um caminho. Você é a porta aberta do quê? Da possibilidade, da luz, do amor. Então, eu sou a porta aberta para o amor, para a possibilidade, para a prosperidade, para a abundância. Eu recebo cada dia mais e mais aquilo que é bom. Eu exteriorizo positividade. Aqui, a minha casa é selada, somente a benevolência permanece. O mal é cortado instantaneamente, porque eu estou em ressonância com aquilo que é positivo. Então, o eu sou é uma ferramenta antiga, iniciática, que muitos sabiam, mas muitos interpretaram de forma errônea também. E aí você pode sempre dizer isso, sabe? Eu sou o cinturão de energia positiva que impede qualquer ataque, qualquer invasão energética, mas eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. É excelente para que na sequência você visualize amor, prosperidade, abundância, propósitos e evolução. Uhum. Bom, a gente tem também aqui nessa perspectiva de encontrar essas forças, você falou do eu sou, e no hinduísmo tem um mantra, né, que é Soham, que traz essa energia da pureza, da conexão essencial, inclusive vai com a prática você entra também no Hansa, que é o cisne, que traz essa energia representando do Criador, de Brahman, manifesto, e também vivendo a vida, mas não sendo a expressão da vida, né? Estando no mundo, mas não sendo ali também o mundo. E no final do ano, ou quando a pessoa faz aniversário, ou quando tem um processo de transição, vem à tona, né, lá no apagar as velas, por exemplo, desejos, quais os desejos, colocar um desejo e sopra normalmente. A gente não se fala. Agora, existe uma diferença entre a pessoa escrever os desejos à mão e a lápis, de que uma pessoa pegar um aparelho como o celular e digitar no celular esses desejos. Qual a força de colocar-se então no movimento mais antigo e ancestral como um lápis em papel? Total diferença para mim, né? Pode ser que tenha essas pessoal que nem sabe mais escrever, né? De tanto que usa o celular, né? Mas, por exemplo, quando você escreve, você está contribuindo com a energia da sua mão, a energia do prânica que você exterioriza. Uhum. O lápis, por exemplo, que você falou, eu gosto mais do lápis também, porque tem o carbono, tem a energia ali que liga a terra, que liga a natureza, né? O papel, às vezes, até usa manteiga, que é mais fácil para você depois utilizar junto à energia do fogo, para os desejos, para os votos subirem aos céus em forma de fumaça. E aí a gente tem até uma ligação com as culturas xamânicas, né, que é esse universo, né? O sinal de fumaça, né, o cachimbo, que é ali a conexão entre o homem e o Altíssimo e as forças superiores. Então, sim, eu tenho essa prática. Quando eu vou fazer alguma ritualística, e eu gosto de escrever, eu gosto de colocar ali um plano, sabe? Em algumas, né? Não em todas. Um plano de ação, vamos dizer. E às vezes eu coloco ali e continuo vibrando em relação a isso. E a gente pode colocar um prazo. Por exemplo, até a vela terminar, pode ser um prazo. A pessoa pode deixar ali até conquistar o que ela está realmente visualizando também. Lembrando que sua realidade, não realidade do vizinho, do irmão, da mãe, sua realidade. Ah, então, o que é melhor para mim?
Eu gostaria de um emprego que fosse perfeito para mim. Então, se capacite dentro daquilo que você está realmente gostando, que vai abrir aquela porta. Por exemplo, uma pessoa pensa assim: "Ah, eu quero um emprego na tal empresa preenchendo tal vaga", mas já tem um cara lá. Você quer tirar a vaga dele? Reformula isso. Eu gostaria que dentro das minhas capacidades a melhor porta se abra e toda a sintonia benéfica que envolva todos os envolvidos, que todos os envolvidos estejam bem, ocorra. Pronto, você tirou o envolvimento de alguém estar ali na situação. Aí pode ser que a pessoa que estava no cargo conseguiu uma coisa muito melhor e esbagou um cargo lá para você. Não tenha que ser através da demissão, da frustração de alguém. Só um exemplo. Então, quando você escreve, hein, é para você, é para sua realidade. E aí você está colocando a força dos elementos. Por exemplo, até junto a algumas tradições, se escreve no papel ali que tem a facilidade de queimar e depois se coloca ali num recipiente para que o fogo leve tudo aquilo que você materializou e que fique entre você e o universo, né? Então existem várias formas de entrar em conexão através da escrita e essa é uma delas. E se a pessoa vai e pega essas ideias todas magísticas que são compartilhadas aqui nesse episódio, nessa entrevista, e fala: tive uma ideia, vou fazer uma amarração". Aí nós não respondemos mais por ela, nós não podemos ajudar de uma forma, vamos dizer, direta, né? Porque a pessoa está indo contra o livre-arbítrio alheio. Se fosse um casal, nós dois queremos melhorar nosso relacionamento, não precisaria disso, né? Faz um ritual do casal, para a abundância do lar, para a harmonia do lar. Os dois fazem uma oração juntos, de pleno acordo, junto com a família, cria abundância, cria paz. Mas no caso de uma das pessoas não ser informada, já é complicado, né? Então, assim, há quem faça, porque há quem procura. Então a gente não pode demonizar nenhum lado nem o outro. É uma relação de interesses ali, entendeu? É, é indicado? Obviamente que não, né. Se você quer ter todos os critérios que a gente colocou aqui em alta, nada que interfira na vontade, no livre-arbítrio alheio pode estar sendo colocado em prática. "Ah, mas aí aconteceu o que eu fiz e a pessoa veio". Tá, será que em quais condições? Tá dormindo do teu lado ali, tá te tratando bem, tá te tratando mal, tá tendo vida na sua relação, você tá sendo sugada, drenada e a outra pessoa também, o acordo é trazer a pessoa, agora do jeito que ela vem não se sabe, né. Então, é algo que precisa reflitam sobre tudo o que vocês quiserem fazer em relação à vida de vocês aí que estão assistindo, e principalmente daquilo que vocês querem direcionar para os outros, tá. Pode ser que essa outra pessoa esteja muito bem amparada e nem funcione, e aí as consequências vêm dobradas ali para quem direcionou a energia, né. Uhum. Como é que é a técnica da água de ouro e como é que pode utilizar essa técnica da água de ouro e do sol para também, carregar as nossas mãos de energias prânicas? Ah, como eu falei antes, né, a gente pode estar utilizando nesse ponto a água e o fogo se complementam, né. "Ah, mas a água e o fogo não são díspares?" Depende como você vai ativar. Se você pegar a água e jogar em cima do fogo, vai ser díspare, mas e se você fizer o caminho contrário? Você tem ali a água e você coloca a água para que receba tudo o que existe de melhor do sol. E aí você mergulha as suas mãos ali e se alimenta daquela energia para que a sua energia tenha a exteriorização do ouro, da alquimia, do vigor, da força. Aí beleza, os elementos se ajudaram. Você pode fazer até melhor, você pode tomar um banho com essa água e carregar o teu corpo inteiro, mas sobretudo as tuas mãos para tudo que você for fazer, ter essa energia de vigor, ter essa energia aí do contato, com os animais de poder, com o leão, por exemplo, né, que representa tudo isso. É uma técnica muito interessante, e como eu falei do chá também, né, você pode colocar um chazinho ali, deixar um pouquinho e tomar.
Eu utilizo bastante essa técnica, assim, foi legal você ter perguntado, eu sempre faço, a técnica para as mãos, porque o trabalho que a gente realiza sempre vai estar tendo a fundamental importância da energia que é exteriorizada aqui, né. E ela esquenta, cara. Impressionante, quando você faz essa prática aí, ela esquenta porque você entrou em contato com elementos, não é mais a sua energia prânica só que está ali. Você recebeu, um presente do criador porque você permitiu. "Ah, mas então eu tô lá na piscina, na praia, no sol, tomando água", tá bom, mas você não informou que você quer ativar isso. Você está recebendo indiretamente. Mas quando você, como você falou, liga seu cabo USB no HD universal e recebe a informação de uma forma, eh, ritualística, cerimonial, você deu a abertura para que isso se potencialize, né. Uhum. O que que são verdadeiramente os anjos? O que que são os anjos? Eles têm asas? Eles voam? Eles podem voar? E qual que é o papel, dos querubins? Olha, esse é um assunto muito amplamente, né, conversado por várias, culturas e por pessoas de várias religiões, né. Bom, experiências com anjos. Eu vou dizer, já tive experiências e já vieram de diversas formas, essa egrégora. Os que estão mais próximos de nós são considerados anjos, né, estão naquela classificação das 9 classes lá, e tem um formato mais próximo do nosso. Só que existem, diversas classificações que já foram representadas das mais diversas formas que não são humanizadas. Ou seja, são consciências superelevadas que muitas vezes precisam, só para integrar com o material, de alguma forma arquetípica para que haja uma um registro no nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente vê a figura de múltiplos olhos, nós sabemos o que é um olho, certo? E se vem algo que você nunca viu na vida, como é que você vai explicar? Então, assim, são simbologias que o ser humano que está em conexão precisa ter como referência. Por exemplo, você falou das figuras dos querubins, eu até trouxe uma imagem aí para a Gabi, onde tem uma representação que vai além do humano. Existem tradições que falam também que vêm múltiplos olhos, mas aqui a letra está pequena, eu vou até ler para o pessoal que às vezes não vai conseguir olhar. Então, os querubins são os guardiões da luz e da sabedoria. Estão ligadas à esfera Rokma. E aí tem um ponto interessante. Você tem 4 cabeças aqui que representam 4 funções. Normalmente, as pessoas estão, dentro de um aspecto mais lúdico, sintonizando com aquela figura do bebê, da criança. Por quê? Porque existe também a função de pegar as amarguras do nosso dia a dia e transformá-las. Então, dentro de um contexto iniciático, existe a parte de você transformar o doce em amargo, mas você também pode transformar o amargo em doce. Então, é essa a função. E aqui nós temos aqui a representação, porque eles são os guardiões do trono divino, tá aqui dentro do mano. Eu vou ler, porque vocês não vão, acho, conseguir ler, porque a letra está muito pequena, mas depois vocês vão ver no grupo se vocês estiverem lá. Então, eles transmutam as energias inferiores em superiores e guardam o conhecimento da Sefiró, ou Sfiró, né, como eu já ouvi falar, que eles sustentam, então, a força com suas asas de luz na árvore da vida. Então, aqui nós temos 4 representações de 4 cabeças. O rosto do homem, ele simboliza a morte, a mente e o intelecto, a morte do ego, que muitas vezes pode estar incubado, para o despertar e a compreensão da sabedoria e do discernimento. Abaixo, você vai ver aqui o rosto de um boi, a figura de um boi, né? A gente fala rosto ou cara, né? A força e sustentação do trabalho, sacrifício, matéria e manifestação. Também está ligado aos animais que podem ser domesticados, digamos assim, né? O leão, força, coragem, fogo e transformação, justiça e realeza. Nós estamos ligados a um poderoso elemento, uma poderosa simbologia. E a figura da águia, que é visão, elevação, espírito e inspiração.
Então nós temos aqui também símbolos que estão ligados aqui a essa geometria. O círculo, a eternidade, o trono e tudo que está ao redor, dentro de um círculo, se potencializa. A cruz, que é, aqui dentro da árvore da vida você também pode ter representação, que é a união do céu e da terra. O triângulo, que é a trindade divina, e o quadrado, a manifestação dos mundos. Então aqui, pode continuar vendo a figura, porque você vai ver que os querubins, eles estão atuando de uma forma muito interessante. O mal, muitas vezes, está sendo colocado na humanidade como um processo amargo, uma energia amarga. Então, o ressentimento, muitas vezes o medo que a pessoa tem, os traumas repetitivos, são trabalhados através dessa energia, que tem como ali o príncipe Raziel, né? Então, dentro da esfera Rokmah, existe a percepção primordial, a consciência viva e a visão da unidade por trás do caos. Então, eles representam essa questão da conexão com a sabedoria, a inteligência divina fragmenta, né, dentro de uma tradição, esse tipo de potencial para que haja uma organização. O sofrimento ele pode endurecer o ser humano, mas quando se entra em contato com essa vibração, com essa representação, com esse arquétipo, eles não vão ajudar a pessoa a eliminar a dor, mas eles conseguem organizar isso no interior da pessoa para que a pessoa saiba o que é a dor, saiba o que é o amargo, mas saiba como transformar o amargo no doce. Digamos, na figura angelical, muitas vezes que a gente está acostumado a ver. Mas, se você falar para uma pessoa que não tem muita experiência ou conhecimento, que os querubins têm 4 cabeças, vai falar, nossa, mas o que tem a ver isso? Na Bíblia tem a relação lá no profeta Ezequiel, né? Que fala sobre isso, em várias passagens tem, né? Será que tem uma relação humanizada nisso? Será que tem uma relação com o xamanismo também? Será que tem uma ligação entre culturas que muitas vezes nem tiveram acesso à Bíblia, ou à Torá, ou ao Zohar, ou ao Sefer Yetzirah? Como é a comunicação? Porque existem também relações nos diversos povos originários que ligam a essa figura do animal de poder, da representação que isso pode trazer dentro do indivíduo. Então é interessantíssimo, né? Uhum. O que são, né? A gente vê, né, essas conexões ligadas aos querubins, aos animais, essas forças, e também aos quadrantes, que também é muito presente em muitas culturas, que dá várias associações. E por falar em associação, o que é que são os mantras e o que é que são as mandalas? E é possível fazer associação entre esses mantras e as mandalas com os salmos? Sim, a gente pode fazer, inclusive as línguas ancestrais, né, têm um potencial de conexão muito interessante, a exemplo do sânscrito, do hebraico, do aramaico, né, que são línguas muito fortes e conectivas, e sim, você pode realizar a conexão meditativa com amplas possibilidades. Vou dar um exemplo, você tem ali um altar, você tem ali no seu altar diversas imagens, diversos símbolos. Um deles pode ser a representação da árvore da vida. Em determinado momento, por exemplo, como eu falei, você está precisando de uma energia de Kali. Você está lembrando do mantra de Kali, certo? E aí você lembra que eu falei que existe uma associação com a mãe, mas com uma mãe que vai ajudar num processo mais árduo. Então você pode concentrar sua meditação na esfera Binah, descendo ali para Geburah, junto com outros tipos de ativações. Por exemplo, você pode ter ali a planta condizente com a simbologia. Você pode depois que você encerrar isso, ter a consagração de um salmo para complementar essa ritualística. E você pode ter as suas figuras geométricas para potencializar de forma consagrada. Então, todo altar, ele pode ter mandalas, ela pode. Às vezes as pessoas compram mandalas e nem porque acharam bonitas, né? Elas nem querem entrar numa conexão, mas de uma forma ou de outra elas estão recebendo aquela informação no inconsciente coletivo. Todos os seres, por exemplo, que ativaram um pentagrama, que nós temos ele em diversas possibilidades. Todos os seres tiveram ali uma conexão
com o que ele representa. Aí nós temos a estrela prânica, que eu acho uma forma muito bonita, interessante e iluminada do pentagrama. Quando eu olho para a estrela prânica, eu já lembro da Kri Yoga, já lembro das obras do Yogananda, dos mestres dele, lembro dos ensinamentos que nós temos aí com o Wagner e múltiplas culturas. Se você for para a magia, você vai ter o pentagrama também sendo utilizado nas ordens iniciáticas, como na maçonaria também existe a figura, e é algo super conectivo, é uma geometria sagrada. Aí você fez tudo isso e entrou numa conexão e deu certo. Faça por mais uns 7 dias. Se mantenha naquela vibração, porque mais do que você receber, é necessário manter. Por exemplo, o Salmo 2, ele fala sobre bom gerenciamento, boa governança, boa administração daquilo que você já tem. As pessoas muitas vezes pedem para receber, mas quando recebem não sabem lidar. Então existem ferramentas para as mais diversas questões. E eu espero que você que está em casa não precise de todas as funções que essas ferramentas precisam, mas você monta o seu pack aí para poder utilizar no dia a dia. Uhum. Como é que a pessoa, então, que está nos acompanhando, pode transformar a leitura de um salmo em uma consagração, utilizando ele como um ritual mesmo de consagração? O passo mais importante, que é o que é uma das grades do que eu ensino, né, dentro da ciência iniciática, que tem várias ligações, é você entender a finalidade, fazer a quebra das partes do salmo e entender o que realmente ele está querendo dizer e manifestar. Esse é um ponto muito importante que eu faço questão de estar colocando para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Faz ali a fragmentação, entende o significado cabalístico, iniciático e profundo que está ali. Entendeu o objetivo? Ótimo. Temos movimentos agregadores. Podemos utilizar ali elementos como velas, como símbolos, como árvore da vida, como a gente falou, a conexão angiológica, arquétipos que envolvem também o tarô, plantas, a magia solar, a magia divina, para potencializar o processo. E não adianta você ler o salmo de um jeito que não está em sintonia com a proposta. Você vai mexer na vibração que está ao redor. Ele vai organizar a vibração. O salmo é a maior caixa de ferramentas magística que o ser humano pode ter acesso. E ele não fica só em uma cultura. Ele vem desde a cultura judaica, passou para a cultura cristã. Os magos utilizam em larga escala em seus processos e várias ordens iniciáticas utilizam. Por exemplo, as pessoas falam muito da maçonaria, mas lá dentro é utilizado em vários momentos a consagração através de salmos. Você vai numa outra ordem, que pode ser até hermética, ele utiliza essa peça, que são os salmos, para a consagração. O que precisa é você saber direcionar para o objetivo. Como eu falei, existem salmos que muitas vezes assustam, mas você quer entender o significado dentro das quebras que você precisa fazer no seu interior? Ou você acha que é derrubar alguém instantaneamente no aspecto literal? Não é isso. Aí você alia essas correspondências que muitas vezes podem envolver, até como eu falei, uma correspondência não típica, como Kali, como uma correspondência angiológica, cabalística, dentro dos elementos, dentro até do tarô, das pedras, dos elementos que envolvem uma consagração, para que isso se potencialize. Uhum. Você falou que alguns salmos eles assustam, trazem uma temerosidade, uma conexão assim. Existem salmos que são proibidos pela igreja? Não, esse daqui, fielzinho, bonitinho, não reza não, não lê não se conecta não. Ou existem salmos que são não bênçãos como a bezedeira, mas que são maldições? Olha, o que eu entendo é que existem alguns salmos que são considerados uma palavra difícil, imprecatórios. São salmos que, na verdade, não é que eles são proibidos, porque não tem como tirar. Tá lá no livro, o livro não liga a uma conexão cristã só. Ele vem de uma tradição da Torá. Ou seja, não tem como tirar.
Mas o que antigamente foi feito foi o seguinte, foi sugerido para que eles não fossem aderidos. Foi sugerido para que não fossem proferidos. E eu até entendo que alguns salmos eles assustam no sentido de terem palavras mais fortes. Então, pensa comigo, você está lá na época das cruzadas, você está na época da Inquisição, na Idade Média. A maioria das pessoas não eram letradas e não era estimulado isso, né? Não se queria que tivesse o conhecimento. Você vai pegar o indivíduo e explicar que aquele salmo tem palavras fortes porque ele tem uma ativação cabalística, iniciática e conectiva para que ele quebre as frustrações dele, para que ele destrua a depressão na vida dele com base naquelas palavras? O indivíduo ouve aquilo, ele acha que é para destruir o vizinho, ele acha que é para um inimigo dele que olhou torto para ele na rua cair. E na verdade não é isso. Nós temos ali um poderoso canalizador vibratório que pode ter direcionamento para alguns objetivos. Lógico que nós temos alguns salmos que são mais fortes e que entram nessa lista, por exemplo, o Salmo 109, que ele é muito forte, tem palavras também que tem ali uma conexão que impacta, o Salmo 137 também, 35, 69, mas eles não são proibidos. Na verdade, é importante entender que as passagens severas elas podem representar questões suas. E como eu falei, eu espero que as pessoas não precisem para todas as finalidades, mas eles continuam na Bíblia. Alguns lugares pegam algum trecho e utilizam, mas é preciso ver qual que é o objetivo da pessoa. Como eu disse, se em algum momento a pessoa está passando por uma situação de inveja e ela ativa o Salmo 7, por exemplo, que tem palavras fortes que relacionam a justiça, a equilíbrio, a balança, tudo bem. Será que essa pessoa não está tendo inveja de alguém e esse salmo não vai refletir também na realidade dela? Então tudo é uma questão de percepção. O problema não é o salmo, o problema é a pessoa que está direcionando a energia, muitas vezes até com raiva para um outro, usando o salmo. Aí que a pessoa se perde. Mas, por exemplo, até o Salmo 91 tinha restrições na antiguidade, porque em alguns momentos ele fala de uma certa severidade, mas hoje ele é o mais usado, inclusive nas instituições. Por quê? Porque hoje as pessoas têm a capacidade de querer entender um pouco mais, mas muitas outras pessoas não vão querer fazer a quebra da análise cabalística, as ligações e os objetivos. Tem salmo para todo tipo de situação. Todo tipo de situação você pode encaixar num salmo. E aí, nós podemos formar um pack. Quando você vai estudando, vai pegando a percepção, você monta um pacote seu que faz sentido para o teu objetivo e utiliza. E aí você pode utilizar ferramentas amplas para fazer essas correspondências. Uhum. Nessa perspectiva de utilizar esses salmos e compartilhá-los consigo mesmo, tem uma força, e na maioria da nossa fala aqui na entrevista tem esse direcionamento. Mas e no caso da pessoa que está se utilizando do salmo para direcionar a energia para outra pessoa e sem o consentimento dela? O que você pode falar sobre isso? E também, além do Salmo 91, quais são os salmos mais poderosos, recomendados, que a pessoa pode sintonizar, porque está precisando, muito da humanidade é sintonizado com esses salmos específicos? Eu separei alguns aqui que eu utilizo muitas vezes como um pack. Cada um pode formar um pack, mas assim, é um pack de proteção do trabalho, da família, de abertura de caminhos, de abundâncias e de boas colheitas. Mas a primeira pergunta que você fez é sobre o direcionamento para terceiros, né? O que eu sempre falo nos meus conteúdos, não faça para terceiros, não faça nada para terceiros que envolva essa questão da energia. Ah, mas fulano de tal me pediu ajuda. Opa, vem aqui comigo e vamos fazer junto esse é o objetivo, vamos unir, vamos formar uma egrégora aqui. Aí beleza, eu tenho um filhinho que é pequeno e eu quero fazer um salmo. Beleza, você é responsável por aquela criança. Agora, fazer um salmo direcionando para terceiros, você está entendendo que você está enviando algo que talvez não seja o condizente para o momento daquela pessoa. Agora, no caso de uma pessoa que está acamada, ou então que você seja responsável, é outros 500 e cada um tem que ter a sua responsabilidade.
Mas o que eu sempre recomendo, utilize o salmo na sua realidade com tudo isso que a gente falou. Tudo isso que a gente falou, aplica na energia do salmo. E depois, procure entender as correspondências, as relações, para que você tenha um aproveitamento maior. Sobre o PEC que você falou, eu separei aqui, inclusive até alguns trechos para que a gente possa fazer uma análise mais interessante, tá? Porque às vezes as pessoas elas têm dificuldades de montar PECs, né? Como eu falei, né? Cada um tem um objetivo. Mas eu costumo fazer todos os dias, de uma forma a manter uma frequência, o Salmo 91, que eu acho que ele é super importante, ele quebra muitas questões que podem estar enevoando a nossa realidade, para dar abertura. Já que a gente está falando dessa tradição, nós podemos colocar ali a oração do Pai Nosso, que pode ser feita também em hebraico, que é muito interessante, tá? Na sequência, eu vou fazer o Salmo 118, que é uma ligação com o Altíssimo, uma proteção das suas capacidades. Salmo 34, Salmo 112 e Salmo 144. Eu vou até ler aqui, ó, uma parte do Salmo, não vou ler inteiro porque os Salmos são muito grandes, né? Então, assim, se a gente for ler aqui tudo, a gente vai entrar numa semana de podcast, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, no Salmo 144, que ele é atribuído a Davi, ele descreve uma visão de prosperidade principalmente dentro de um trecho, quando ele fala filhos como plantas crescidas, juventude, né, fortaleza, pessoa saudável, cheia de vigor. Filhas como pedras angulares lavradas, estabilidade, honra, valor, estrutura familiar, dispensas cheias, abundância material e provisão, rebanho aos milhares, a riqueza, sabe? Boa provisão, bois fortes para o trabalho. Lembra que a gente falou sobre a ligação dos querubins? Tem mais uma simbologia aqui. A força econômica, a produtividade, o homem aliado aos seres da natureza. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Essa é uma conclusão espiritual que une o Malhut, né, campo material, sobe a coluna e vai para Keter, a ligação com o Altíssimo. Então é muito interessante que tudo isso também pode ser ligado com cartas. Esse trecho especificamente, ele pode ser ligado ao 10 de ouros, porque o 10 de ouros ele simboliza prosperidade duradoura, riqueza familiar, estabilidade, o legado, a proteção da família, tá? Abundância nas provisões. Só que a gente também tem outros trechos que podem perambular com outras estruturas arquetípicas. Por exemplo, quando você vai para o Salmo 10, ele tem também uma estrutura semelhante. E aí, nós temos também outras ligações quando a gente fala no Salmo 144, aqui dentro da estrutura. Nós temos, por exemplo, a ligação com o 10 de ouros, como eu falei, mas o 10 de copas, que é felicidade plena no lar. Então, as pessoas que querem ter uma prosperidade, elas podem colocar esse salmo na própria trajetória e entender um pouco mais essa correspondência que o tarô pode trazer. Então, vai depender da situação. Normalmente, quando eu faço uma explicação, a gente coloca uma carta para a pessoa colocar no altar, junto com a consagração do salmo, e ela concentrar no significado daquilo dentro do aspecto luz e sublimar, né, a questão das sombras. A parte do Salmo 34, que é muito interessante também, para proteção, para que haja uma blindagem e também para que haja largos dias, né, para ver o bem, é justamente nesse trecho. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Olha isso aqui, a gente falou sobre isso aqui durante o podcast inteiro. Olha a lição que está aqui. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Esse trecho aqui resume boa parte do que a gente falou sobre a questão da magia, sobre a questão da intenção. Se você guarda a tua língua de falar o mal,
você já está resguardando de que muita coisa negativa aconteça. E os teus lábios de falarem um engano, sabe? Levantar falsos contra as pessoas. E aqui a gente tem a carta da justiça, que é muito interessante. A justiça, ela é a justiça. Não é a minha, não é a sua, não é a dela. A justiça é um arquétipo fundamental, é uma estrutura fundamental que as pessoas querem que seja a delas. Será que quando uma pessoa pede justiça, ela está pedindo justiça ou está pedindo a própria justiça, que no fim das contas vai ter justiça em cima sobre aquele sentimento? Então é muito forte isso, porque ele liga, principalmente nesse aspecto, uma ligação de causa e efeito. Ele mexe na estrutura vibracional para que tudo chegue numa ordem. Então, quando você fala aparta-te do mal e procura a paz, isso é justamente a vibração da justiça. É difícil se manter nisso, né? Nesse equilíbrio. Mas quando você lembrar que está saindo da sintonia, lembra desse trecho e lembra também dessa carta da justiça. Em algum momento, você também pode ter a sabedoria interior e a busca da verdade. Isso também liga ao eremita, você pode ligar ao hierofante, mas estruturalmente, nessa parte, você vai ter muito a questão voltada para a justiça. E como eu falei, né, é muito complicado entender o que é justiça. Mas esse pack aí, só para você ter um pouco de informação, se a gente for ler aqui todos os salmos, a gente fica uma semana aqui, né? Rafael, você citou em algum momento, quando falava da energia das mãos, sobre o reiki. O reiki ele utiliza-se de símbolos para transmitir essas energias, essas vibrações. O que acontece, então, se a pessoa desenha esse símbolo no ar, como no reiki, ou desenha, por exemplo, numa folha de papel, ou quando faz aquele processo da caixa de envio de reiki à distância? Como é que acontece também no plano invisível quando está fazendo isso com símbolos outros, não necessariamente símbolos do reiki? Olha, é a mesma coisa. O mesmo processo que o reiki utiliza e outras tradições são ativadas. Então, sabe o que está fazendo? Sabe qual é a energia que está se conectando? Então, entre em conexão. A partir do momento que você fez a simbologia, por exemplo, um ponto riscado não é invisível, né? Ou um sigilo não é invisível. As pessoas fazem lá numa peça de pedra, ou então no próprio chão. Mas não tem nada na mão. Está dentro de uma possibilidade que você quer ativar uma energia. Utilize dessa ferramenta porque você sabe o significado, você sabe a conexão. O reiki é um ótimo exemplo disso, porque o reiki ele é enviado à distância, com a autorização da pessoa, tal, vai ser enviado uma simbologia que muitas vezes é plasmada ali no ar, né? Quem está aqui no campo material com a visão limitada não vai ver o que foi aberto. Se você está numa projeção astral, quantas vezes você já deve ter passado por isso? Um mentor vai lá e faz o símbolo, aquilo plasma, aquilo abre um portal. Por quê? Porque sabe o direcionamento. Então, num papel, a mesma coisa. Eu vou estar fazendo aqui uma consagração, vou desenhar um símbolo. Sei o que estou fazendo? Sei a quem estou me conectando? Qual é o propósito? Aquilo vai ser ativado mediante aquilo que você colocar como ato consagratório. O que é um símbolo, então? Qual é a relação entre o símbolo e a egrégora? O que é uma egrégora? Estamos falando do reiki, o reiki tem uma egrégora específica, né? Traz um pouquinho também dessa relação. E antes ainda, né, você ficou imaginando no passado, hoje os reikianos fazendo um movimento assim, a mesma coisa, o Merlin, né, uns magos do passado, fazem os movimentos no ar com seus respectivos símbolos lá nórdicos de conexões com as runas, o Oan, que traz simbolismos, que traz energias ancestrais. Então o reiki também bebe dessas conexões, ou mesmo palavras e símbolos tibetanos, ou mesmo em sânscrito, a palavra em sânscrito desenhada no ar também tem suas respectivas forças. Hoje as pessoas fazem isso através da voz, mas Yoshua, por exemplo, pode ser um desenho que vira letras de fogo para uma pessoa que tem essa fé, e desenha no ar, e fala, nossa, ele é mago, né? Fazendo uns desenhos no ar, assim, imagina a cena, né? Mas fala um pouquinho disso, dessa relação entre símbolo e egrégora, o que são as egrégoras? Quando nós temos um símbolo, nós temos uma egrégora a depender do tanto que ele foi trabalhado. Você pode criar um símbolo novo aqui que não significa nada. Mas vamos supor que
Ao longo de 350 anos, esse símbolo ficou na sua família e representa boas vibrações que vocês emanaram ali durante 350 anos e chegou na nossa época agora contemporânea. Aquele símbolo recebeu uma carga de informação e por si só ele criou ali uma conexão dentro do que foi proposto. A egrégora seria isso. Por exemplo, quando Jesus fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Isso é um conceito de egrégora, porque mais de uma pessoa está ali em concentração dentro do mesmo propósito. Então está zelando, protegendo, criando um campo magnético que permite que esse trabalho seja realizado. Quando estamos dentro de uma cerimônia litúrgica, iniciática, clarividentes relatam que acima dos espaços, símbolos referentes ao trabalho que está sendo realizado se plasmam, ou seja, é a ativação daquela egrégora. Então, possivelmente, quando você está dentro de uma cerimônia ativando um símbolo, você está se conectando com tudo que ele representa e representou para a humanidade. A exemplo do pentagrama e da prânica, existe uma frase que diz o seguinte: onde esse símbolo estiver, o mal não permanecerá. E mesmo que o mal tente se mascarar para tentar enganar as pessoas, já não será mais o mal. Ou seja, é tão forte a egrégora que está ali, o campo que foi formado, a ligação energética e a informação que tem no inconsciente coletivo, que nem mesmo os enganadores poderão se disfarçar para que as pessoas possam se enganar. Então, acho que é a melhor representação do que você pôde colocar e que me veio à mente agora. Como é que nasceu o Clube do Ouro e qual a importância desse estar em uma egrégora ativa para manter esses resultados dentro de um ritual, onde um ou mais estão ali reunidos em nome de uma força, de uma energia ou de um intento? O Clube de Ouro veio na intenção de reunir pessoas que querem realmente estudar, que já estão estudando comigo, muitas, e entender essas correspondências, tanto dentro da Kabbalah, quanto da angiologia, da magia divina, da magia solar, da ciência iniciática, do tarô sagrado, dentro de um processo consagratório, para que a pessoa possa ter suas conexões, entendendo por que ela está tendo essas conexões e direcionar para as causas corretas. A magia dos salmos, por exemplo, que eu falei aqui, ela tem ligação e correspondências muito profundas, por exemplo, com o tarô, com a Sefirot, com, por exemplo, pedras, cristais, relações angiológicas, o anjo pessoal de cada um. E aí a pessoa consegue entender de uma forma correta, dividindo ali em módulos e depois conseguindo colocar intersecção. Então, o Clube de Ouro veio através da união desses conhecimentos e de muitas pessoas que pediam para entenderem mais. Então, nós temos uma plataforma e grupos fechados de alunos, onde nós colocamos esses materiais para que as pessoas possam realizar as correspondências. E aí vem um processo de ligação também com o Sol, com a energia alquímica, e que se materializa aqui na função do ouro para que as pessoas possam ter uma caixa de ferramentas onde ela abra e tenha múltiplas possibilidades para ela integrar na vida dela. Falando nisso, está passando aqui na tela também os contatos do Fael, né? Tanto o site quanto também aqui no Instagram. E na descrição desse vídeo você pode se inscrever diretamente nesse Clube do Ouro, que é esses conteúdos de aprofundamento, né? Onde a pessoa vai lá navegar. E a plataforma que o Fael utilizou foi a Hotmart, que está ajudando nesse processo de ter lá os arquivos, as gravações todas. Então é fácil. Muita gente já adquiriu vários cursos ligados a essa plataforma. Então tem um link aqui direto, se você tem interesse de você adquirir esse curso, esse clube, fazer parte desse Clube de Ouro, né? Que tem essas atualizações, as perspectivas de você realmente adentrar nesses estudos. E o ouro sempre remete a questões de prosperidade, sempre remete a questões assim, de possibilitações, né? Qual é a maior armadilha mental que fecha a porta de prosperidade, que a pessoa foi lá e estudou os salmos, e tem um salmo para abertura de caminho, um salmo para você entrar em contato com a abundância e tudo que é de bom no caminho. Aí, qual é a armadilha que faz fechar a porta dessa prosperidade e que já estava aberta? Quais são essas armadilhas e que a pessoa pode estar caindo?
A armadilha é a pessoa não ter iniciativa. É a pessoa, lógico, estar sintonizada, que nem a gente falou, o Clube de Ouro, é uma assinatura mês a mês, a pessoa está mês a mês lá comigo e sempre vai ter atualizações. A pessoa vai chegar lá, por exemplo, tem conteúdos que estão sendo preparados, que vão ser colocados. A pessoa chega lá e ela quer estar na escala 300, sendo que ela não percorreu a escala 1, vamos dizer. Então é muito importante a pessoa saber que ela tem etapas. Então a grande armadilha seria essa, olha, eu já sei que eu posso me sintonizar com algo positivo, eu já ingressei, fui iniciado, vamos dizer, em algo, mas não significa que eu completei o caminho. Eu preciso percorrer o caminho. E o que é mais interessante de uma caminhada é percorrer o caminho. Durante o caminho que você está percorrendo, você constrói ali a tua prosperidade, o teu intelecto, a tua maturidade. Então, o maior erro é não querer percorrer o caminho, querer pular etapas e ter pressa no processo. Porque vamos dizer que você estudou durante 30 anos da sua vida. Eu estudei durante 30, 20 anos da minha vida. Se eu quisesse chegar onde eu tô hoje, quando eu tinha 15 anos, ia dar errado. Não ia dar. Não cabe o tanto de informação que eu adquiri nessa trajetória, nessa estrada da vida, ou na sua, que você adquiriu dos seus 15 até a idade atual, num momento que você tem aquela idade e não percorreu o caminho. Então, não ia ser positivo. Então, o maior erro é a pessoa não querer seguir o caminho. Um prédio que é subido através de um elevador, a pessoa tem uma ótica. Quando ela sobe pelas escadas, ela tem uma outra ótica e valoriza o esforço de cada degrau que ela passou. Isso também é um desafio, né? Qual é a dica que se daria às pessoas que têm um certo complexo, uma certa falta de energia para manter uma disciplina prática de conexão? É um grande desafio. As pessoas começam atividades e não concluem. É começar como você pode, como eu falei. Se você pega um livro, tem gente que pega o livro, lê o prefácio e já vai para a última página, né? E aí? Você perdeu o melhor da história, perdeu o melhor do ensinamento. Não se preocupa em dar largos passos. Eu acho que assim, se preocupar em dar largos passos é algo que tira todo o foco e a concentração do que você está fazendo. Se você quiser se concentrar em algo, se concentra no degrau que está à sua frente. Sobe ele, pisa nele, verifica o que está ali, absorve, sinta-se confortável naquele degrau. Depois disso, você vai lá e pisa no outro. Pular etapas é uma receita para o fracasso, na verdade. Uhum. Por falar em receita, traz para a gente aí qual o passo a passo de você criar um objeto, vamos dizer, um controle como esse, e ele ser assim, em vez de ser um enfeite ou um objeto que tem uma utilidade aqui no nosso ar-condicionado, mas transformar ele num amuleto de proteção. Agora eu vou transformar esse controle aqui num amuleto de proteção. Ou outro objeto, um cristal, outra conexão. Eu acho que você já transformou, porque ele esfria o local quando você aperta ele. Já tem uma ativação magística aí, não tem? Bom, basicamente é fazendo o ato consagratório. Alguns elementos têm uma possibilidade de retenção de energia maior ou de expansão de energia, mas uma planta, por exemplo, um objeto, um cristal, um anel, né? Por exemplo, esse anel que eu tô, ou então... Que anel que é esse aqui? Esse aqui representa um topázio, né? Para ter uma expansão, conexão e vibração relacionada à comunicação salutar, tá? Uhum. Proteção das capacidades de comunicação e que é o que a gente faz aqui, né? O Alessandro falou desse cristal? Ele fala sempre, ele tá para me arranjar uns de presente aí. Eu tô conversando com ele, ele tem um contato lá que faz, né? Eu tô já procurando aí algumas possibilidades. Ele falou que nunca viu um de pirita. Eu falei, mas de pirita é complicado, né? Não dá para fazer, né? Você sabe que um convidado de ontem estava com um anel de pirita. Eu falei, porque ela com o tempo, né? Vai desgastando. Prefiro deixar num altar, né? Vai desgastando. Mas o dela estava muito bem feito e ela também usava. Mas eu falei, citrino fica bom. Citrino também é legal, né? Citrino fica bom, verdade. Como saber se esse intermediário realmente ouviu as conexões, as preces, a sintonia, ou em um ritual, assim? Tem alguns sinais, tem algumas características que vai determinar que, por
parece que minhas preces foram ouvidas, meu ritual foi bem feito, a minha conexão foi realizada com sucesso. Olha, se o cara é clarividente ou um médium ostensivo, ele vai ver a situação toda, né? Vou dar um exemplo do Chico Xavier, falamos de intermediários. Ele queria muito uma mensagem de Maria. Aí o que aconteceu? Maria veio até ele, não, ele falou com o mentor dele que levou por de cima, que levou por de cima, que levou por de cima, chegou em Maria. Aí depois voltou a mensagem, blá, 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 e ela falou, isso também vai passar. Foi a mensagem que ela deu, certo? Ele recebeu a resposta, mas ela veio até ele falar, não, veio por uma escala até chegar a ele. Então, basicamente o que você sentiu? Quais foram os sinais que você recebeu da vida, no seu intelecto, nas coisas que você está realizando? Você recebeu uma estamina, um bem-estar, um vigor depois? Tá feito. Agora é com você. Utilize essa energia, lembra dessa energia para atuar nas suas causas. Era paz? Sentiu paz? Tá feito. Lembra desse momento quando você precisar da paz. Que beleza. Tá vendo? O Chico Xavier recebeu a mensagem da Maria, porque ele queria tanto. E eu, na minha adolescência, fui até Chico Xavier, eu e mais 2 amigos meus, com o intuito de receber uma mensagem. O que eu queria? Eu queria uma confirmação ali na adolescência, de que eu estava no caminho certo, que eu estava caminhando ali com o meu propósito. Queria alguém de fora para trazer isso. Meus 2 amigos, 2 pessoas que estavam comigo, um homem e uma mulher que estavam junto comigo, lá em Uberaba, eu tinha que juntar todo o dinheiro que eu tinha, periferia de São Paulo, para chegar lá, para receber lá a mensagem do Chico. Meus 2 amigos, eles recebem a mensagem de Chico, e eu não recebo a mensagem de Chico. Quem sabe Olha agora, só, nessas conexões. Anos depois, ainda apareceu outras conexões de histórias, e veio por outro intermédio, tipo a Maria, tudo passa. Eu deveria ter ouvido essa mensagem do Tudo Passa, porque eu fiquei meio que assim, puxa vida, não recebi, fiquei bravo, né? Que lá na madrugada, lá na rodoviária de Uberaba, falei, nossa, só eu que não recebi a mensagem. Adolescente, imaturo, comeu pão de queijo, né? pão de queijo comeu. Era o que tinha mais barato, inclusive de conexão, né? Mas de verdade, assim, a gente às vezes também quer receber uma mensagem e não é o momento certo. Pode ser que eu ia me sentir meio arrogante. Opa, acabei de receber uma mensagem de confirmação do Chico. Agora sim, agora eu vou viver minha vida e meu propósito, porque foi numa época em que eu tive os lampejos do meu propósito de vida. Aí, com o tempo, é que eu mesmo fui ouvindo as minhas próprias vozes interiores, meu coração, e outras conformações que foram acontecendo no decorrer da vida, no decorrer das expressões, não necessariamente de alguém que eu admiro, que é o trabalho de Chico Xavier em si, e as mensagens todas que ele canalizou, né? Então também tem isso, às vezes a gente quer uma coisa específica por intermédio de uma pessoa específica. Nem Chico Xavier teve diretamente lá com Maria, foi vários intermediários. No meu caso, foi a vida que foi mostrando que eu estava no caminho certo, e com o passar do tempo a gente vai sintonizando com o nosso caminhar, né? Porque a gente também tem uma questão de humanidade, de querer se sentir pertencente. E aí tem um tempo certo para todas as coisas, como diz também aí do JC, né? Tem um tempo certo para todas as coisas. Então é no tempo certo que a gente recebe as mensagens. E eu acredito que é no tempo certo que você está assistindo esse vídeo. E se você gostou, curta e compartilhe com outras tantas pessoas. Vá lá e conheça o Clube de Ouro, tá um link aqui na descrição. Esse trabalho que o Farrell Molina está desenvolvendo e outros tantos que ele desenvolve. Tem o Filhos do Todo, que é também um podcast que ele entrevista diversas pessoas, onde ele também compartilha lá aulas de conexões ligadas aos temas que ele vem desenvolvendo e outros caminhos universalistas que estão sendo propagados. Super agradeço vocês que chegaram até aqui. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Farrell pela vinda aqui no programa Consciência Próspera e pedir para ele deixar aqui a mensagem de encerramento antes de subir a nossa vinheta. Gratidão, meu irmão, gratidão por mais essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, foi super agradável, como sempre, e repleto de energias positivas. E você que está aí, tudo que foi falado aqui pode formar uma base para que você continue pesquisando, continue caminhando, continue querendo entender mais sobre amplas possibilidades. Se for o caso, entre lá no Clube de Ouro, vai ser uma satisfação poder estar atuando e passando os conteúdos de uma forma aprimorada. E se for o caso também, siga na sua trajetória através daquilo que te faz bem. Recomendo que você assista novamente o episódio e marque os pontos que você realmente achou interessante. Satisfação, paz e luz e que as melhores energias cheguem até você.